paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, trouxe o que você estava esperando, o nosso alimento, o nosso pão do dia, a palavra, a espada. A palavra significa a espada de Jesus, que Jesus usou essa palavra desde quando foi levado ao deserto para se defender de Satanás, não se defender, mas para rebater as propostas que Satanás usava, as escrituras, para tentar convencer Jesus, porque Satanás conhece as escrituras também, e Jesus usou-as também contra ele. E assim a palavra para todos nós hoje significa isso também. Nós arrebatamos Satanás com a palavra de Deus todos os dias. Ela nos defende, ela nos protege de todo o perigo, de todo o mal, de todas as ciladas do inimigo, que o inimigo passa o dia tentando armar ciladas para nós. E se nós não tivermos com nossas armaduras, precisamos ter, nós não conseguimos enfrentar, nós entramos na dele, nós acabamos sofrendo as consequências, sofrendo, as coisas que ele apronta para nós, que tudo que ele quer é matar, roubar e destruir. E o que é roubar? Roubar a sua paz, a paz que ele vê que você consegue através da palavra. Então ele quer lhe roubar isso. E nós não vamos deixar. Todos os dias nós temos que ler, nem que seja um versículo da Bíblia, no mínimo, para a gente conseguir se manter. Amém? Então hoje ela está em Atos, no capítulo 7, o versículo, eu vou ler o 54 e 56. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, no 57, já li um a mais. Eles, porém, clamando em voz alta, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Até vou ler o outro trechinho para você entender aqui o que aconteceu. E lançaram-no fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Bem, gente, essa palavra. Aqui a gente está vendo Estevão, Estevão, ele representa para nós a primeira perseguição à igreja. Estevão, ele representa. Estevão era um dos apóstolos que ele teve o ministério de cuidar das viúvas, Cada um tinha que nem Filipe tinha de ser diácono, Então Estevão era de cuidar das viúvas. E ele aqui, depois dele ter participado do julgamento, ele, na defesa dele, ele falou de toda a escritura, desde o começo, todo de Moisés, as leis de Moisés. E por fim ele acusou, os fariseus, o que ele disse aqui no fim, vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardastes.
Ele chamou eles de assassinos, porque eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Que desde a época de Moisés, toda a escritura sempre vinham os profetas e falavam da vinda desse justo, que seria Jesus. E o que eles faziam? Matavam, inventavam coisas, inventavam crimes. Então, por fim, fizeram o mesmo com Jesus e agora estavam fazendo com ele também. Então, você vê que aqui diz para nós que o apedrejamento, ele era uma sentença dos romanos e tinha sido proibido aos judeus. Então, aqui não foi uma sentença, foi simplesmente os judeus se uniram e resolveram apedrejar Estevão, matar como os romanos matavam. E eles tinham perdido totalmente pessoas que... Você vê que tinha as pessoas... Jesus pediu perdão, Jesus morreu pelos pecados. Muitos se converteram a Jesus. Muitos entraram para a igreja de Jesus. O que era a igreja de Jesus? Era o povo que era a favor de Jesus, que seguiam ele, que seguiam seus ensinamentos, porque muitos seguiam Jesus, mas não pelos ensinamentos, que era justamente esse povo que seguiam para ser curados, seguiam para ter o que comer, que Jesus fazia as partilhas, nunca deixava ninguém com fome. Então esse povo aqui é o povo que Jesus sempre disse: me amam com os lábios, não com o coração. Então, gente, a mensagem para nós aqui de Estevão: sempre iremos perseguir. Aí todo mundo pode dizer: puxa, isso aí é de 2000 anos atrás, essa história. É mais uma história para você ver que foi a primeira perseguição, uma das primeiras. Perseguição, seguida de morte. Uma pessoa que estava seguindo Jesus e que foi apedrejado. Então a gente acha que foi coisa de 2000 anos atrás, mas não. Na verdade, hoje também sofremos perseguições, claro que em leve proporção, nós aqui que temos liberdade. Então a nossa perseguição aqui, ela é leve. O que é a nossa perseguição? É perseguição de familiares que não aceitam a nossa entrega para Jesus. São pessoas que debocham de nós, pessoas que riem do seu cenário, Que quando a gente se entrega para Jesus, a gente passa por aquele momento de tribulação, mudamos tudo a nossa rotina, a nossa vida, então as pessoas riem e debocham, acham que nós perdemos tudo que tínhamos para a igreja, e não é assim. Só nós sabemos o que nós passamos com Jesus, como é nossa caminhada com Jesus. E nós, assim como nós sabemos, nós temos esperança, confiança que Jesus vai nos dar vitória, assim como ele teve vitória. Não desistiu da caminhada e teve, assim como Estevão aqui também. Estevão morreu, mas ele teve vitória porque ele viu Deus e viu Jesus com o céu aberto e esperando. E ainda ele fez que nem Jesus, pediu perdão pelo povo. Pediu para Deus não castigá-los. Que Deus podia muito bem largar um raio ali, matar um monte de gente, que nem ele fez lá na época de Jesus. Deus também deu aquele terremoto, escureceu, Teve aquele tremor, os mortos levantaram. Deus podia ter feito qualquer coisa, mas Deus não fez. Estevão pediu também, como Jesus, para não matá-los, para ter piedade. E hoje não muda isso, gente, porque a gente vê que tem muitos países que tem perseguição, tem perseguido sim as igrejas, matam pessoas.
Tem pessoas até que já mudou a Bíblia, que já colocou o nome, não vou falar nomes aqui, porque eu não estou aqui para falar de política, eu estou falando de Cristo. Mas que mudaram a capa da Bíblia e colocaram seu nome. A gente sabe que teve gente que fez isso. Pessoas que não têm nenhum temor a Deus, né? Assim como esses aqui que estavam julgando Estevão. Não tinham temor a Deus, já tinham visto várias demonstrações de Deus, eram muito mais perto do que aconteceu com todo aquele povo do Egito, sabiam do poder de Deus e fizeram tudo o que fizeram sob suas leis, achando que estavam certo, achando que estavam agradando a Deus, mas não, eles não pensavam nada em Deus. Fizeram suas leis e estavam cumprindo suas leis, né? Então, mas superficialmente, da boca para fora, sobre o que davam a eles, o que eles ganhavam com isso, eram pagos, ganhavam status. Então, é por isso que eles cumpriam certas leis, mas a de Deus mesmo, a da compaixão, a do amor, a do ajudar o próximo, ajudar as viúvas, tudo aqui quanto Jesus colocou aqui para cada apóstolo seguir e fazer uma igreja que fizesse isso, que cuidasse de pessoas necessitadas, pessoas doentes. A igreja de Jesus, ela foi criada para isso, para cuidar dos doentes, dos famintos, assim como Jesus fez quando ele esteve aqui. E nada disso a gente vê acontecer às vezes, né, gente? Nós vimos aí muitas igrejas também querendo tirar o dinheiro do povo, querendo se beneficiar, querendo ter vidas boas, ter vidas de luxo, enquanto tem muitas pessoas passando necessidade, até fome dentro das igrejas, com vergonha de pedir, pensando que vão ganhar e às vezes muitas vezes não são nem atendidas. Então não foi para isso que Jesus quis que tivéssemos uma igreja. A igreja de Jesus consistia de todos se unirem em nome dele, em nome de Deus, que são um só, e nós todos sermos um só, e ajudarmos pessoas necessitadas de amparo social e amparo sentimental, amparo, como se diz, não é sentimental, que se diz isso que a gente fugiu a palavra agora, é para isso que nossa igreja é. Se ela não fizer isso, ela não é uma igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela é para ajudar os doentes, levantar os caídos, né? Trazer força, paz aos corações, ensinar o verdadeiro evangelho, o arrependimento e a salvação. É para isso que nós somos igreja. A igreja, ela se consiste de todo o povo que crê em Jesus. Essa é a verdadeira igreja, é o verdadeiro evangelho. Somos todos nós unidos em um só, que é Jesus, Cristo e Deus e o Espírito Santo. E nós vamos ser perseguidos sim, a gente tem que estar preparado para isso, mas daqui a um tempo vai acontecer perseguições mais fortes, perseguições perante leis dos homens. Nós temos que estar firmado aqui na palavra, firmado em Jesus, para termos força, seguir adiante, porque a força que nos dá é Ele, é o nosso Jesus. Amém? Então deixo essa mensagem para você hoje. Espero ter lhe ajudado de alguma forma. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tenha um ótimo fim de semana. E
Deixe seu joinha, inscreva no canal, compartilhe e comente, amém?